Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de honra e alegria estar aqui nesta noite para ministrar, para falar do amor de Deus. Desde já eu queria agradecer a liderança da mocidade, meus líderes, por esta oportunidade. Sou grato a Deus pela vida do pastor Wilson, do pastor Carlito, pela vida do meu pai, pela vida desta igreja, né? Quero dizer que alguns dias atrás, Deus falou comigo que eu estaria ministrando em algum lugar, mas eu não sabia onde. Aí nessa semana a irmã Samila falou comigo e foi confirmação dos céus. Glórias a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. O texto já foi lido nesta noite, né? A parábola das 10 virgens. Para ganharmos tempo, nós iremos ler dos versos 6 ao 13. O Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler sobre a parábola das 10 virgens. Vamos ler. A partir do verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte, e a vós, a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus. Meus amados, nos primeiros versículos desta parábola, Jesus Cristo, ele faz menção ao reino dos céus. E o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Essa menção ao reino dos céus é algo muito importante, porque se trata de uma novidade. Jesus, ele saiu pregando pela Galileia. E a mensagem de Jesus era: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas novas. As boas novas é o reino dos céus, aquilo que Jesus trouxe de diferente para aquele contexto que ele estava, e não só naquele contexto, não só para aquele contexto, mas para toda a humanidade, para todos. E o que me chama a atenção é que o reino dos céus, ele é algo novo, ele é algo diferente. E nós, seres humanos, nós temos anseios. Nós temos anseios por inovações. Nós queremos coisas novas. Queremos sair da mesmice. Não queremos ficar em uma rotina, não queremos ficar em uma situação planificada, conformada, mas queremos sempre evoluir para algo novo, e essa é a tendência da sociedade, é a tendência da evolução das ciências, que sempre estão com suas inovações, com suas criatividades. Tudo isso parte desse anseio que o homem tem de descobrir coisas novas. Esse anseio pelo novo, que purifica, ele visa purificar o seu interior, fazer uma catarse, para que ele possa ter uma satisfação por esse algo novo. Todos nós temos isso quando queremos fazer uma viagem, visitar um parente, comprar uma coisa nova, fazer uma reforma na nossa casa. Tudo isso porque nós somos seres que tendemos ao tédio.
e queremos nos divergir, queremos algo além de nós mesmos. E isso parte da nossa condição espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, que é o centro das nossas emoções. Mas também nós temos um espírito que se inquieta, um espírito que se preocupa com o dia de amanhã, um espírito que se preocupa com o que acontece depois da morte. E esse espírito, ele anseia sempre por algo a mais. O homem sempre anseia por algo além de si próprio e além de si mesmo. E por isso que Jesus, quando ele fala que o reino dos céus é uma boa nova, não se trata simplesmente de uma invenção humana, não se trata de uma invenção científica, mas se trata de algo que mata a fome e a sede espiritual que nós temos. O reino dos céus é aquilo que nos completa. O reino dos céus é aquilo que nós nos encontramos nesse reino dos céus. Certa feita, alguns dos fariseus perguntaram a Cristo como viria o reino dos céus. Porque na ideia deles, o reino dos céus, o reino seria estabelecido, seria concentrado naquele local. E aquela nação seria uma nação elevada, seria uma nação hegemônica. Essa era a expectativa deles. Mas Jesus trouxe algo novo, trouxe algo diferente. Ele disse: olha, o meu reino, o reino dos céus, não é aquilo que pode ser visto. O reino dos céus não se pode dizer aqui está ele, ou ali está ele. Não se pode ser visto de forma material. O reino dos céus, ele está entre vós. Quando ele disse isso, ele estava dizendo que o reino dos céus, ele visa alcançar todos aqueles que têm sede e fome de Deus. Todos aqueles que têm uma alma que está sofrendo, que está angustiado. Todos aqueles que mesmo sendo cheio de bens materiais, falta algo mais. Mesmo tendo uma família linda, falta algo mais. O reino dos céus veio para aqueles que estão precisando de uma restauração, de uma reconstrução, de uma construção a partir do nada. O reino dos céus, ele veio para trazer algo novo, diferente, que glorifica a Deus na sua vida. Glórias a Deus. E aqui na parábola, aí Jesus diz que eram 10 virgens e elas tomaram as suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Foram à espera do noivo. Tomaram as lâmpadas. O que são lâmpadas aqui? Lâmpada é um aparato. Ter a lâmpada não significa que você já tenha luz. São aparatos apenas. Tem pessoas que podem ter a lâmpada, podem ter os aparatos. Pegam os aparatos, se veste, se adorna dos aparatos e vai para o mesmo lugar que todo mundo está indo. Escuta os sons, as belas imagens, as belas oratórias, as belas canções, mas segue. Vai seguindo. Com a lâmpada, com os aparatos. Está no meio de todos. Mas será que tem luz? Será que está faltando alguma coisa? Porque as 5 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E as loucas se esqueceram do essencial. Se esqueceram do azeite. O azeite é aquilo que vai acender a lamparina. O azeite significa a presença do Espírito. Muitos pegam os aparatos, pegam a lâmpada e vai para onde todo mundo está indo. Isso aqui é o reino dos céus. Tudo bem. Mas quando a pessoa dá de cara com a ponta da espada, que é a palavra, aí a gente vê se realmente aquela pessoa tem compromisso ou não tem.
Se realmente existe o arrependimento e se existe de fato a mudança. Porque está escrito que a palavra de Deus, ela é mais cortante, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra, dividindo a alma, o espírito e as juntas e medulas. E ela pode discernir as intenções do coração do homem. Então, quando se dá de cara com a ponta da espada, com o sofrimento, com os problemas, aí vai exigir de fato a fidelidade da pessoa. Aí cai naquilo que Pedro disse lá na sua epístola. É necessário que vocês passem por dificuldades, tribulações, ainda que seja por um momento, porque isso vai comprovar se a vossa fé de fato é genuína. A vossa fé, que é mais refinada do que a prata, do que o ouro, ela deve redundar em glória e honra para o Senhor Jesus Cristo. O sofrimento, ele vem para nos provar, para provar nossa fidelidade a Deus, para provar como está o nosso relacionamento, a nossa afinidade com a palavra. Porque pegar a lâmpada e seguir a multidão é muito fácil. Mas quando vem de fato a provação, vai ser necessário o azeite. Quando se fala entrar pela porta estreita para exprimir o azeite, aí a gente vai ver quem é luz, quem tem azeite. Porque o reino de Deus, ele não é apenas movimento. O reino de Deus não é apenas belas oratórias, não é apenas belas canções. O reino de Deus não é aparência. O reino de Deus está no nosso interior. O reino de Deus é essência. O reino de Deus nasce dentro de mim, dentro de você. E não é ser humano nenhum que pode discernir quem é você e o que está dentro de você. É apenas o próprio Deus. Porque aquilo que eu digo aqui, aquilo que qualquer um fala, quem ouve pode até acreditar. Mas Deus, ele está ouvindo, ele sabe, ele te conhece. E ele muitas vezes coloca em uma situação. Agora vamos ver, meu filho, quem é você. Agora vamos ver. A presença, o azeite significa a presença do Espírito. Lá em Êxodo, quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele pediu muitos pertences, muitas coisas, e dentre elas estava o azeite. O azeite para a unção com óleo, o azeite para o incenso, para o aroma, e o azeite para a consagração, o azeite para a consagração, o azeite para o aroma, e para acender a lamparina. 3 funções do azeite. O Espírito Santo cumpre essas 3 funções da nossa vida. Ele nos consagra como? Nos separando do mundo, criando dentro de nós uma identidade, consagração, separação. O Senhor nos selou como a sua propriedade e colocou dentro de nós o seu Espírito, o selo do Espírito. É a presença do azeite, é a consagração. Pedro diz em sua carta que nós somos sacerdócio santo, casa espiritual, para uma finalidade: sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E o que é esse sacrifício? O sacrifício é oferta a Deus. Nós somos uma oferta na medida em que nós nos separamos do pecado. Quando nós deixamos o pecado e nos achegamos a Ele, então Ele nos edifica como casa espiritual e Ele derrama sobre a nossa vida o azeite. Eu não sei quem você pensa que é, qual é a convicção que você tem de si mesmo,
Mas eu quero dizer que o projeto de Deus na tua vida, para você que não conhece a Deus, é te erguer, é te edificar como uma casa espiritual, é te encher dos projetos dele. Glórias a Deus. Jesus falou para os seus discípulos que eles não ficariam órfãos, que eles não ficariam sozinhos neste mundo, quando ele subisse aos céus, mas que enviaria o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador, é o Paráclito de Deus, é aquele que está ao nosso lado. Tem um livro chamado 1000 Anos de Solidão, que fala como o ser humano, ele é vazio e solitário. Mas quando nós encontramos com Deus, nós temos uma convicção pela nossa fé que o Espírito Santo de Deus está conosco nas horas difíceis. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento de alegria. O Espírito Santo, ele está conosco. E esse é o motivo de nós sermos gratos. O motivo de nós sermos gratos a Deus é a nossa fé. Se nós acreditamos, mesmo que estivéssemos passando por situações muito difíceis, nós acordamos pela manhã e agradecemos a Deus. Temos um coração grato, porque esse coração, ele transborda de alegria, ele transborda de presença, porque nós sabemos que somos dependentes dele, nós sabemos que não estamos nesse mundo à própria sorte, não estamos nesse mundo de uma forma sem sentido. Eu quero dizer para você que a sua vida não é uma vida sem sentido, que a sua vida não é uma vida vazia, a sua vida tem uma direção, a sua vida tem um fim, mas para alcançar essa direção é necessário novo nascimento, novo nascimento. Glórias a Deus. Tem que ter o azeite necessário, presença do Espírito, que completa o homem, que molda o caráter, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito está conosco o tempo todo. E o Espírito estando conosco, nós somos luz. Nós somos a luz. Jesus estava num diálogo com Nicodemos. E no decorrer desse diálogo, ele disse que a luz veio ao mundo, que é o próprio Cristo. Veio para se revelar como verdade. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens se apegaram mais às trevas. Aí ele fala: aquele que pratica o mal não vem para as trevas, para que as suas obras não sejam evidenciadas. Aquele que vive nas trevas, ele se esconde da face de Deus. Ele se esconde da consciência que acusa. Olha, isso está errado. Ele transfere a culpa para o outro. Toda vez que nós nos negamos a nos reconciliar com os outros, a perdoar, estamos se escondendo da face de Deus. Estamos nos escondendo da face de Deus quando nós negamos a sua palavra. Porque o homem não quer ter sentimento de dívida. Ele não quer ser confrontado. Porque o confrontamento vai levar o homem à mudança. O confrontamento pela palavra vai fazer o homem deixar tudo aquilo que ele quer fazer, da sua vã maneira de viver, para entrar pela porta estreita. E agora vai ter que pedir direção a Deus para dar sabedoria e fazer brotar as virtudes do Espírito. Isto é andar na luz. Aí Cristo fala: mas aquele que pratica o bem, ou em algumas traduções, que pratica a verdade,
Ele vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas em Deus. Aquele que tem sede de mudança, ele não se sente pronto, não se sente acabado. Ele sempre vem para mais perto da luz, sempre vem para mais perto de Deus. Os fariseus tinham o costume de orar, agradecendo a Deus, porque não era como um republicano, não era impuro como um republicano, mas o republicano chegava diante de Deus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador e eu sou falho. De um lado nós vemos o orgulho espiritual, aquele que se acha pronto, perfeito, acabado. Já estou pronto, não preciso ouvir mensagem de oração, não preciso ouvir mensagem de perdão, não preciso ouvir mensagem de amor, não preciso ouvir mensagem que me confronta, porque eu já leio a Bíblia na minha casa, eu já oro, já busco a Deus, já sei. É esses que Deus está confrontando. A Bíblia fala que aquele que está em pé tem que ter cuidado para que não caia. Tem que estar em vigilância. Tem que ter a humildade. Tem que ter a humildade de todo dia estar se dobrando, estar se ajoelhando diante de Deus e pedindo a Ele perdão. Todo dia nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser alcançado pela Tua misericórdia, porque eu não sou perfeito, eu sou falho, eu careço de mudança, porque o reino dos céus é essa constante novidade que acontece dentro de você. O reino dos céus tem algo novo todo dia, uma experiência nova, algo novo. Quando o povo de Deus, o povo hebreu estava no deserto, Deus mandou o maná para matar a fome deles, e eles queriam pegar aquele maná velho e segurar, guardar para o outro dia, mas Deus disse: não, porque tem coisa nova, porque tem novidade, não precisa se apegar àquilo que é velho. Não precisa se apegar a palavras antigas que te colocaram para baixo. Não precisa se apegar a profecias negativas que te acompanham desde a tua infância. E você coloca aquilo como crença central. Isso é o maná velho. Isso é palavra que venceu o prazo de validade e está te segurando no passado. Mas o reino dos céus, que traz algo novo, vem para destruir as barreiras e estabelecer o seu poderio. O reino dos céus, quando se estabelece dentro de nós, ele coloca para fora toda a ninhada do inferno, tudo aquilo que o inferno colocou ao longo da história da tua vida. Deus hoje vai tirar, colocar para fora, estabelecer coisa nova. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Temos que ser luz, termos a identidade de luz. Aí Jesus fala que um alqueire, que uma lâmpada, ela não foi acesa para ficar debaixo do alqueire, mas para colocar no velador. Não foi feita para ficar escondida, abafada, mas para colocar no público, para iluminar. Iluminar o ambiente da sua família, da sua faculdade, da sua escola. Sabe por quê? Aqui Jesus está falando que nós fomos feitos para o relacionamento. Não fomos feitos para ficar confinados, deprimidos, abatidos, com sentimentos de pessimismo. Não! Deus nos fez para colocar em um lugar alto, para nos relacionarmos, para nos colocarmos no destaque. Deus nos fez para isso. Você sabe o que é uma pessoa deprimida? Você sabe? A palavra deprimir
significa amassar, ou cavar, colocar para baixo. Uma pessoa que é deprimida é uma pessoa que não consegue se relacionar, não consegue confiar em si própria, não consegue avançar na sua vida por conta de uma palavra que deprimiu. Mas a gente vê como Jesus é lindo e Ele traz uma palavra que quebra esse negócio. Não fomos feitos para ficar debaixo do alqueire. Não fomos feitos para ficarmos abafados. Ei, Deus não te fez para ficar abafado. Deus te deu um talento, Deus te deu algo novo. E esse algo novo é um impulso vulcânico que está dentro de você. Esse algo novo que Deus te deu é para abalar as estruturas do inferno. Deus te colocou em um lugar para você se relacionar através do amor. Está escrito lá em 1 João, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que o conhecemos, ou se dissermos que o conhecemos, e estamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se estivermos na luz, como Ele está na luz, olha o que Ele diz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Então, olha só, quando estamos na luz, nós temos comunhão. Quando vivemos a comunhão, a unidade, a fraternidade, aí o sangue do Filho dele, Jesus Cristo, ele nos purifica porque nós estamos cumprindo o seu mandamento. João disse, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Fraternidade. Aquele que tem luz, ele tem amor, ele se relaciona, ele é fraterno, ele é humilde, ele é acolhedor, porque o reino dos céus é isso, é acolhimento. Jesus disse numa parábola que o reino dos céus é como uma semente de mostarda que é plantada, ela é plantada e cresce como uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nessa árvore. Assim somos nós, assim é a igreja de Cristo, é a igreja acolhedora. Aleluias, aleluias. É a igreja que tem o pão da vida, é a igreja que tem a água que mata a sede dos sedentos de espírito. A função da igreja, ela é transcendente, ela é espiritual. As outras instituições humanas, elas buscam resolver problemas sociais mais tangíveis. Mas a igreja, ela trabalha de forma muito mais profunda, porque ela vai na raiz. Nós sabemos que os problemas que existem na sociedade têm como fonte a pecaminosidade do ser humano. Então nós estamos em um patamar diferenciado, porque nós temos autoridade que Deus nos deu. Cristo falou para os apóstolos que quando o Espírito Santo descesse sobre a vida deles, eles teriam poder estariam na vida deles, e eles seriam testemunhas de Cristo por todos os confins da terra. Como pode ser testemunha de Cristo sem o Espírito Santo e sem poder? É preciso buscar o Espírito e é preciso buscar poder. E eu vou encerrar. Então, era necessário o azeite para acender a lamparina. E tinha uma finalidade, o azeite e a lamparina. Esperar o noivo. Esperar. Esperança. É a expectação que o homem tem por algo novo, por algo maior. Lá na epístola de Pedro ele fala, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai pela graça que será trazida
pelo Senhor Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que vivíeis, como estáveis na ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos, porque assim está escrito: sede santo como eu sou santo. Se invocai como Pai aquele que julga cada um segundo as suas obras, sem acepção de pessoas, portai-vos com temor durante todo o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas vãs, como prata e o ouro, que fostes renovados, mas pelo sangue precioso de Cristo, como Cordeiro imaculado e sem mancha, por meio do qual tendes fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glórias a Deus. A nossa esperança está na ressurreição. A nossa esperança está em Cristo. Aquele que espera. Veja só, a pessoa vai para a estação, já vou encerrar. Ela está ali em um ambiente. A estação é a igreja. Ela está esperando o quê? O metrô. Está na expectação, mas ela precisa de um selo. Ela precisa de uma passagem. Então, o esperar, existe um como. O esperar não é aleatoriamente. Eu preciso saber como eu estou, qual é a minha posição. Eu estou na estação, o que eu tenho nas minhas mãos, qual é o meu selo, o que vai comprovar que eu estou esperando aquilo. É preciso estar em uma posição. E é por isso que Pedro fala que nós não temos que nos amoldar às paixões pecaminosas que nós vivíamos como estávamos na ignorância, ou seja, quando estávamos em trevas, vivíamos com orgulho, vivíamos com altivez, vivíamos com as lascívias, mas agora tudo isso é deixado, porque nós desejamos algo novo que Pedro fala, que é o nosso leite espiritual, não falsificado, que é a palavra de Deus. Aleluias, aleluias. Eu vou encerrar. Glórias a Deus. Então elas foram ao encontro do noivo. E aí, todas dormiram. E tem uma parábola que Jesus fala. Do homem que ele planta, faz lá a sua plantação, e ele sai, vai dormir, vai fazer as outras coisas, mas está lá crescendo. Mesmo dormindo, está crescendo. Quando você faz um plantio espiritual dentro de você, ainda que você esteja concentrado em outras atividades, a sua vida espiritual está crescendo. Está crescendo na sua casa, está crescendo na igreja, está crescendo na faculdade, está crescendo nos seus relacionamentos. Aonde você for, você vê o reino se manifestando de uma forma, porque está crescendo, está fluindo, é isso. Para onde você olha, você tem insights espirituais, Fernando. Insights espirituais. É quando você olha, o reino dos céus naquele setor da vida se dá dessa forma. Isso é o crescimento da semente espiritual. Todas dormiram. E aí veio o noivo, à meia-noite. E todas se despertaram. Aquelas que estavam com azeite e a lamparina, um azeite para acender a lamparina, elas entraram junto com o noivo. Mas aquelas que não estavam, foram lá comprar. Quando já era tarde, quando não dava mais tempo, foram tentar dar um jeito. E aí, quando voltaram e bateram, não conseguiram mais. E aí tem a mensagem, nós temos que ser vigilantes, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o noivo vai vir. Vivemos nessa vida cheia de aleatoriedades, eventos surpresos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que vai acontecer mais tarde. O homem, ele tenta deter o controle das coisas, mas ele não consegue, porque os eventos nos escapam. E é por isso que o salmista fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Mas para você descansar, você precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo, receber o azeite para acender a lâmpada e esperar da maneira certa no Senhor. Glórias a Deus.